Então vamos lá, nosso assunto agora é ângulos. Se liga aí, você tem aqui, olha, presta atenção, um ponto de origem, uma semirreta, outra semirreta. Então, duas semirretas ligadas por um mesmo ponto de origem formam um ângulo. E esse ângulo nós representamos com esse arco aqui, ó. Então, duas semirretas formaram um ângulo. Presta bem atenção aqui, ó. Quando você tem duas semirretas e elas se abrem, formam um ângulo. Claro que elas não podem se abrir assim, né? Elas têm que se abrir assim, ó, com um ponto aqui de origem, beleza, galera? Então, o que são ângulos? Ângulos são as aberturas aqui, ó, de duas semirretas ligadas pelo mesmo ponto que nós chamamos de ponto de origem. Tá vendo esse ponto de origem aqui, ó? Esse ponto, tá vendo, ó? É representado geralmente pela letra O de origem. Então, tá vendo esse ponto O? É o ponto de origem. Essas duas semirretas, então, formou aqui dentro uma região que nós chamamos aqui de ângulo. Tudo bem até aí? Tá. Agora presta atenção aqui, ó. Temos aqui a reta R, temos aqui a reta S, temos um ponto aqui que eu coloquei em destaque, são vários pontos que tem aqui, mas eu coloquei esse ponto de destaque. Tem outro ponto de destaque, vou chamar esse ponto de A e chamar esse ponto de B, beleza? E agora presta atenção no que vai ocorrer aqui, ó. Se liga. Você tem aqui esse ângulo aqui, não tem? Esse ângulo nós podemos representar da seguinte forma, ó. Se liga. O ponto A ligando o ponto O e indo para o ponto B. Olha só o que acontece, ó. A, O, B. Formou um ângulo. Então, nós podemos representar isso daqui como um ângulo AOB. AOB. Mas tem um problema. Se você escreve apenas esses três pontos, isso daqui não será uma representação de ângulo. Isso aqui será uma representação de triângulo. Para ser uma representação de ângulo, você vai ter que colocar um arco aqui em cima, que nós vamos representar aqui como um acento circunflexo, ok? Então, galera, olha só. AOB, ó, AOB é a representação de um ângulo, certo? Lembrando que o O vai ficar aqui no meio e ele recebe aqui esse acento circunflexo. Beleza, então? Então, que ângulo é esse aqui? Esse é o ângulo AOB. Beleza? Certinho? Agora você precisa entender uma coisa. Se liga. Você concorda que o ponto AOB formou um ângulo? E é claro que esse ângulo não é aqui, né, galera? Ele não para aqui. Ó, o ângulo é tudo isso aqui, ó. E se eu continuar, ele vai embora, ó. Tá vendo? Então presta bem atenção aqui. E, ó, e detalhe, se aqui for 50, aqui não é 100 não, tá? Tem gente que acha que isso aqui é 50, aqui é 75, aqui é 100. Negativo, gente. Gente, um ângulo, ele só aumenta quando você, ó, quando você abre mais aqui, ó. Quando você tem maior abertura, você está então aumentando a medida do ângulo, certo? Se eu aumentar aqui, ó, a semirreta e aumentar o arco aqui, o ângulo não aumentou não. Ângulo só aumenta de medida, galera, quando ele abre mais. E ele diminui de medida quando ele fecha. Certinho? Tá. Então presta atenção. Você entendeu que aqui você tem uma região que é o ângulo AOB. Certo? Só que tem um outro detalhe. Qual é o outro detalhe? Você tem aqui essa região interna, só que você também tem a região externa. Tá vendo aqui de amarelo? Então, ó, temos um ângulo aqui na região interna, mas nós temos um ângulo aqui também na região externa. E esse ângulo aqui na região interna chamamos de convexo.
Já o ângulo que não é na região interna, que é na região externa, chamamos de não convexo. Tudo bem até aí? Filezinho? Se liga aqui então, ó. Ângulo convexo e ângulo não convexo, ok? Então, próximo conhecimento. Você precisa saber que a unidade de medida do ângulo é o grau. E o símbolo do grau é essa circunferenciazinha aqui em cima, ó, tá vendo? Então isso aqui não é um O não, tá, gente? Isso aqui é redondinho, tá? Então olha só, cuidado para você não errar aí, hein? Você não pode confundir o grau com o número ordinal não, hein? Presta atenção aqui, galera, ó. Aqui eu tenho 1 grau. Aqui, quando eu coloco um traço aqui embaixo, eu tenho um número ordinal, que é primeiro. Isso aqui é um O, primeiro. Se tivesse um A, primeira. Então você tem um traço que é o ordinal. Não coloque traço no grau. Isso ficou claro? É claro que o ordinal a pessoa pode representar sem o traço ou com traço. Eu prefiro representar com traço para não confundir com o grau, certo? Mas tem que entender que grau não tem traço. Cuidado para não errar, hein? Agora se liga numa coisa aqui, galera, ó, se liga. Você tem aqui duas semirretas, concorda? Mas não houve uma abertura, não houve uma abertura. Então dizemos que aqui você tem 0 grau, beleza? Então, um ângulo ele mede 0 grau, que é esse caso aqui, mas ele mede também 360 graus. Ó, ele vem daqui e chega aqui, fazendo uma volta completa. Então, 360 graus, beleza? Então, o ângulo mede de 0 a 360 graus. Lembrando, então, que uma volta, galera, ó, uma volta completa tem 360 graus e você não pode esquecer isso daí, beleza? Então, vamos lá. Esse ângulo de 360 graus chamaremos de ângulo de uma volta. Agora, você precisa saber o seguinte, existem instrumentos para você medir ângulos. São eles o teodolito, o sextante, e esse aqui é o mais usado, né? A gente usa na sala de aula, o transferidor. Tem outros, mas esses aqui são os mais mencionados. Só que, presta atenção, nós não teremos teodolito e não teremos sextante em prova. Na verdade, não teremos nem transferidor, né? Então, nós vamos precisar reconhecer graus olhando para a figura. Repetindo, não teremos na prova instrumentos para medir graus. Então, nós vamos precisar bater o olho na figura e reconhecer o grau. Vamos lá. Essa figura, você tem que bater o olho nela e entender que ela tem uma volta. Então, você imediatamente tem que saber que aqui tem 360 graus. Agora, presta atenção nessa circunferência. Não tem 360 graus? Se eu cortar isso aqui ao meio, então, a metade de 360 graus vai ser 360 dividido por 2, 180. Então, eu tiro essa parte de baixo e agora eu não tenho mais 360. Eu tenho apenas 180. E olha que coisa legal, agora eu tenho 180. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cortar isso aqui agora ao meio. Então, era 180, cortei ao meio. Quanto que eu vou ter aqui então? Ó, vou apagar essa parte aqui. Quanto que eu vou ter aqui? Não é metade de 180? E a metade de 180 é 90. Então, essa é a figura que você tem que bater o olho nela e entender que é 90 graus. Mas, se liga numa coisa. Nós não vamos desenhar um arco aqui. Nós vamos substituir esse arco por um quadrado com um pontinho aqui no meio. Então, galera, ângulo de 90 graus tem essa figura aqui, ó. É um L com um quadrado e um pontinho aqui no meio. Então, presta atenção. Você não tem instrumento de medida, mas você precisa bater o olho nessas três figuras e saber quantos graus ela tem. Aqui, 360 graus, essa figura, 180 graus e essa figura, 90 graus. Beleza? Então agora você precisa saber nome
desses ângulos. Se liga aqui. O ângulo de 360 graus, nós podemos dizer que é um ângulo de uma volta. O ângulo de 180 graus, nós podemos dizer que é um ângulo de meia volta. No entanto, o nome especial dele, o mais usado, é ângulo raso. E o ângulo de 90 graus é um ângulo de um quarto de volta, mas o nome mais mencionado nele é o ângulo reto. E agora você vai anotar aí no seu resumo. Esse daqui é o ângulo que você nunca vai poder esquecer. E é o mais famoso, ângulo reto. Então, ângulo de uma volta, ângulo raso e ângulo reto. Até aqui está tudo bem? Posso continuar? Então se liga aí. Esses aqui são os ângulos mais famosos que nós vimos, né? Que nós não precisamos de instrumento para saber qual é a medida deles. Olhando pela figura a gente consegue. Agora, nós temos outros ângulos, claro. E esses outros ângulos nós não vamos reconhecer por figura, mas eles recebem nome. Então se liga. Se os ângulos forem menor do que 90, e o nosso ponto de referência é 90 graus, que é o ângulo mais famoso, o ângulo reto. Então, se os ângulos forem menores que 90, receberão nomes de ângulo agudo. Agora, se eles forem maior do que 90, o nome deles vai ser de ângulo obtuso. Tudo bem até aí? E se você acha que vai confundir, é só você associar. Associe a palavra agudo com voz aguda. Voz grave, voz aguda, Então a voz aguda ela é a voz fina. Então olha só, um ângulo menor, um ângulo mais fino que o de 90 graus é um ângulo agudo. Então ó, agudo, voz fina, ângulo agudo, ângulo fino. Beleza? Certinho? E aí tem uma bobeira aqui também, né? Ó, obtuso, olha aqui, ó, obturação. Já tentou fazer obturação sem anestesia? É a maior dor, não é? Então, obtuso te lembra de obturação, que é a maior dor. Então, um ângulo maior do que 90, larga essa bobeira para lá. Vamos lá, continuando. Nome de ângulos, tudo bem? Então, temos ângulo de uma volta, ângulo raso, ângulo reto, ângulo agudo menor que 90, ângulo obtuso maior que 90. Ah, tem um ângulo nulo também, né? O ângulo nulo, claro que você sabe que é o ângulo que tem 0 grau. Certinho aí, galera? Então, vamos para o próximo conhecimento. Assim como você viu que o metro tem submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, o grau também tem. Então, se você quiser uma unidade menor do que um grau, você terá o minuto. E o menor ainda do que o minuto, o segundo. Não confundam com a hora. Se bem que, para efeito de cálculo, você vai acabar associando até para agilizar na hora de fazer o cálculo. Mas tome cuidado, hein? Então você tem aqui, galera, o grau. Quando você divide em 60 partes, você tem uma partezinha que é chamado de minuto. E quando você tem um minuto, quando você divide em 60, você tem uma parte menor ainda que é chamada de segundo. Então se liga aqui, ó. 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. E você precisa agora saber como representar esse negócio. Se liga, 1 minuto você representa com esse tracinho aqui em cima, tá vendo? Ó, 1 minuto. Isso aqui significa minuto. Você não vai escrever minuto igual escreve lá na hora, né? M-I-N, não é assim? Então vamos lá, galera. 1 minuto, tá aqui, ó, 1 minuto. E 1 segundo, você coloca 2 tracinhos. 1 tracinho, minuto. 2 tracinhos, segundo. Beleza? Então, olha só. Você tem que tomar cuidado aí, galera, na hora de fazer conversão, porque 1 grau tem 60 minutos, não tem 100, tá? Então, vai bugar. Lembra que o ângulo, ele não está no sistema de numeração decimal. Ele está no sistema sexagesimal, ou seja, ele vai de 60 em 60, hein? Se liga nesse negócio aí, meu filho. Então vamos lá, vamos ver se vocês estão entendendo aí mesmo. Ó. 1 grau tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Consequentemente, 1 grau tem quantos segundos? 60 vezes 60, 3.600. Beleza? Então vamos para a próxima. Você precisa saber fazer leitura de ângulos. Se liga, como é que você vai ler esse negócio aqui? 2 graus e 5 minutos.
Ó, um traço, minuto. Como é que você lê esse negócio aqui, hein? 90 graus, 20 minutos e 30 segundos. Beleza? Como é que você lê isso aqui, hein? Lê você daí. 30 graus e 40 minutos tem dois traços. Então é 30 graus e 40 segundos. Tudo bem até aí? Então vamos para o próximo conhecimento. Você precisa saber o que são ângulos complementares, suplementares e replementares. Vamos lá então? Vamos começar pelo ângulo complementar. Bom, ângulos complementares são dois ângulos que quando você soma o resultado dá 90. Então aguarda aí. Ângulos complementares, a soma deles tem que dar 90. Então se liga bem aqui, ó. Qual é o ângulo complementar de 40 graus? Bom, qual é o ângulo que somado com 40 vai dar 90? 50. Então você poderia dizer assim, ó, complementar não dá 90? Então é 90 menos 40, 50. Dizemos então que 50 é o ângulo complementar de 40. De novo, qual é o ângulo complementar de 90? Está faltando quanto para chegar a 90? Zero. Então o ângulo complementar de 90 é zero. Da mesma forma que o ângulo complementar de zero é 90. Tudo bem até aí? Ângulos complementares, entendeu? A soma dos dois tem que dar 90. E ângulos suplementares? Bom, ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Então se liga aqui, qual é o ângulo suplementar de 100? Bom, qual é o ângulo que somado com 100 vai dar 180? 80. Então podemos falar que 180 menos esse 100 vai dar 80. Então o ângulo suplementar de 100 é o 80. Tudo bem até aí? Então vimos ângulos complementares, ângulos suplementares e agora ângulos replementares. A soma dá 360. Então pergunto-lhe, qual é o ângulo replementar de 100 graus? Você vai pegar 360 menos o 100, 260. Então dizemos que 260 é o ângulo replementar de 100. Tudo bem até aí, galera? Então revisando, ângulos complementares, a soma dá 90. Ângulos suplementares, a soma dá 180. Ângulos replementares, a soma dá 360. Beleza? Bom, então vamos ver como é que nós vamos aplicar essa bagaça. Olha só, calcule a medida x em cada caso. Dá uma olhada aqui. Essa figura aqui, ó, essa figura aqui você sabe que é 90 graus. Então, ó, tudo isso aqui tem 90 graus, só que eu dividi em duas partes. Uma parte tem 25 e a outra. Então isso aqui é o complementar, concorda? 90 menos esse 25. Então, o valor desse x vai ser 65 graus. Beleza? Ou seja, ó, eu tenho que percorrer 90 graus, só que eu parei aqui em 25, está faltando quanto para dar 90? 65 graus. Aqui agora, ó, essa figura não é de 180? Se eu percorrer isso aqui, eu vou percorrer 180 graus, e se eu comecei a percorrer, parei aqui e deu 55, então está faltando quanto para 180? Esse x vai ser o suplementar. É só você pegar 180 graus menos 55 graus, que vai dar 125 graus. Logo, o meu x aqui tem 125 graus. Tudo bem até aí, galera? Filé? Agora dá uma olhada aqui, ó. Isso tudo aqui não tem que ter 360? Certo. Então, olha só, daqui até aqui, 230. Então, isso aqui seria o replementar. Ou seja, está faltando quanto para dar 360? Faríamos aqui, então, 360 menos 230. Temos aqui, então, 130 graus. O valor de x aqui é 130 graus. Filé? Agora presta atenção. Vai ocorrer situações que vai complicar um pouquinho, porque vai entrar álgebra. Presta atenção aqui, ó. Você tem isso aqui que você sabe que é 180, não é? Tá, mas olha só, aqui é x. Não te falou quanto é que mede. Isso aqui é o dobro de x mais 15. Também não te falou. Como que você vai saber quanto é que mede o x, hein? Bom, você lembra que isso aqui dá 180?
Então, a soma disso com isso tem que dar 180. Então, você pode pegar esse x aqui e somar com esse 2x mais 15. E isso aqui tem que dar quanto? 180. Concorda ou não, galera? Então, eu tenho esse ângulo x somado com esse ângulo 2x mais 15, tem que dar 180. X mais 2x vai dar 3x. Esse 15, ele vem para cá, ó, subtraindo, sim ou não? Então, nós temos aqui o quê? Ó, 3x é igual 180 menos 15, 165 graus. Esse 3 vem para baixo dividindo, então 165 dividido por 3 vai dar 55. Quanto que vale x aqui? 55 graus. De fato, galera, ó, x é 55 graus. X é, o x aqui, ó, 55 graus. E olha só que coisa bacana, quer ver? 2 vezes 55 dá 110, mais esse 15 vai dar 125. E, de fato, 125 graus mais 55 graus vai dar 180 graus. Tá vendo aí? Então, é assim que você poderá calcular, complementar, suplementar e replementar em forma geométrica, beleza? Bom, nós já vimos ponto, reta, plano e ângulo. Agora nós vamos misturar. Nós vamos misturar agora reta com ângulo. Olha que legal. Você estudou lá no ensino fundamental um conteúdo chamado retas paralelas cortadas por uma transversal. Como assim? Você tem uma reta, você tem outra reta, as duas são paralelas e elas serão cortadas por uma transversal. Sabe o que vai acontecer quando você tem duas retas e essas duas retas são cortadas por uma transversal? Você terá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E qual é aqui a brincadeira? A brincadeira vai ser a seguinte: eu vou te falar a medida de um desses 8 ângulos e você vai me falar a medida dos outros 7. Como que você pode fazer isso daqui? Bom, lá no ensino fundamental, você estudou aqui propriedades de ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos internos, alternos externos, correspondentes, OPV, mas não vamos bagunçar o negócio aqui não. Não vamos, por enquanto, aqui pegar esses conceitos não. Vamos fazer de uma forma simples. Presta atenção aqui, galera. Ó, ao invés de você olhar para toda essa circunferência, eu gostaria que você observasse só essa parte aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não dá 180 graus? Então, se aqui é 60, aqui é o suplementar. 180 menos 60, aqui vai ser 120, certo? Então, posso dizer que esse ângulo de cá, ele é 120. Pode fazer a mesma coisa aqui agora, galera, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui não é 180? Se aqui é 120, então isso aqui é o suplementar, vai ser 60. Agora você vai dar uma olhada nisso aqui, ó. Também é 180, é ou não é, galera? E se aqui é 60, aqui é o suplementar, que vai dar 120. E de fato, ó, aqui não é 180? Esse mais esse realmente dá 180. Tá vendo? Tá. Então nós tínhamos apenas uma medida de ângulo e descobrimos os outros 3. E agora nós vamos descobrir esses outros aqui, ó. Se liga numa coisa aqui agora, galera, ó. Vou pegar isso aqui e jogar para cá para baixo, ó. É a mesma coisa, tá vendo? Então se liga aqui, galera, ó. Aqui tem 140. Se aqui tem 140, aqui, ó, tem quanto? Tem que dar 180. Aqui vai ser 40. E se aqui é 40, esse aqui de baixo tem que dar quanto? Já que isso aqui é 180. 140. E se aqui é 140 e os dois aqui tem que dar 180, então isso aqui é quanto? Está faltando quanto? 40. E agora pega isso e joga para baixo. Aqui é 140, então aqui é 140. Aqui é 40, então aqui é 40. Aqui é 40, então aqui é 40. Aqui embaixo é 140, então aqui embaixo é 140. E não sei se você percebeu que se você somar esses 4, tem que dar, claro, 360.
certo? Então, olha só, qual é a brincadeira aqui? A brincadeira é quando você tem retas paralelas cortadas por uma transversal, ele vai te dar um ângulo, a medida de um ângulo, e você vai ter que achar a medida dos 7. Tudo bem até aí? Agora se liga numa coisa aqui, ó. Presta atenção aqui, galera. Você poderá dar nomes, caso seja solicitado. Ó, se liga aqui. Você tem aqui essa reta e você tem o lado esquerdo e o lado direito. Você não pode dizer que é lado de cima e lado de baixo, né, gente? Lado é para os lados. Vou olhar para o lado. O que é isso? Aí olhar para cima. Então, lado, certo? Tá, então olha só. Presta bem atenção nisso aqui, galera. Ó, esse ângulo, ele está do mesmo lado que o ângulo C, que o ângulo D, que o ângulo G. Concorda? Então, dizemos que esses ângulos são colaterais. O que são ângulos colaterais? Ângulos que estão do mesmo lado. Da mesma forma, o ângulo A está do mesmo lado que o ângulo B, que o ângulo E, que o ângulo F. Então, dizemos que os ângulos A, B, E e F são ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? Ângulos que estão do mesmo lado. Agora, olha só que coisa interessante. Vamos imaginar que aqui, ó, aqui é uma caixa. Os ângulos C e D estão dentro da caixa. Então, dizemos que eles são ângulos que estão na parte interna da caixa. E esses ângulos aqui, eles estão fora da caixa. Dizemos que eles são ângulos externos. Agora que vem uma coisa bacana, olha. Esse ângulo de 140 e esse ângulo G, eles são colaterais. Mas como eles estão na parte de fora da caixa, eles são colaterais externos. Os ângulos C e D estão dentro da caixa e eles são colaterais porque estão do mesmo lado. Então dizemos que esses ângulos são colaterais internos. Então, ó, 140 e G, colaterais externos. C e D, colaterais internos. Agora com você. A e F são colaterais o quê? Externos, porque estão fora da caixa. E B e E são colaterais internos. Tudo bem até aí? Bom, isso aí são ângulos colaterais. Agora, esse 140 não está do mesmo lado que o F. Então, eles não são colaterais. Dizemos, então, que eles estão em lados aqui, ó, alternados. Eles são alternos. 140 e F são ângulos alternos. Ó, A e G são ângulos alternos. Tudo bem até aí? Só tem um detalhe. A e G são ângulos alternos, estão fora da caixa. Então, eles são alternos externos. E 140 e F são alternos externos. Agora, C e E são alternos, não estão do mesmo lado. E como eles estão dentro da caixa, dizemos que C e E são alternos internos. D e B são alternos internos. E uma coisa que vale a pena você perceber aqui é o seguinte, ó. Você está vendo aqui, aqui é 140, aqui é 40, 140, 40, aqui 140, tudo grau, né, galera? E aqui 40, aqui é 140 e aqui 40. Então agora você começa a observar algumas coisas aqui, ó. Esse ângulo com esse, eles são alternos externos, não são? Eles têm a mesma medida. Alterno externo, ó, tem a mesma medida. Agora olha só que legal, ó. Alterno interno tem a mesma medida. Alterno interno tem a mesma medida. E isso vai ser útil quando a gente começar a observar aqui ângulos dentro de polígono mais na frente, tá? Então, olha só, ângulos alternos, galera, tem a mesma medida. Só que, ó, o colateral, esse ângulo com esse, eles são colaterais externos. Aqui é 140, aqui é 40. Ângulos colaterais
são suplementares, eles somam 180. Esse não é colateral a esse? Somam também 180, tá vendo? Ó, A e F são colaterais, somam 180. B e E são colaterais, somam 180, beleza? Então agora você já sabe o que são ângulos colaterais, internos e externos, alternos, interno e externo, e agora você precisa saber o que são ângulos correspondentes. Ó, tá vendo aqui a parte de cima com a parte de baixo? Essa parte de cima tem o mesmo que essa parte aqui. Sim ou não? Ambos estão na parte de cima do lado esquerdo. Dizemos então que eles são ângulos correspondentes. Esse 140 é correspondente a esse. O A é correspondente ao E. E o B? Fala você aí agora. O B é correspondente a qual ângulo? Isso, ao F. E o C? Correspondente ao G. Mas o mais famoso deles, e que você precisa deixar anotado aí para não esquecer, são esses aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice, e que nós apelidamos como OPV. Ângulos opostos pelo vértice, ângulos OPV. Então, se liga no esquema, galera. Olha só, esse ângulo, ó, esse aqui é o vértice, tá? Esse ângulo está do lado oposto desse ângulo. Ó, esse ângulo está do lado desse. Esse ângulo está do lado desse. Só que esse ângulo está oposto a esse. Então, ó, ângulos opostos, ó, esse está oposto a esse. Oposto pelo quê? Por esse vértice. Tá vendo aí? Então, ângulos opostos pelo vértice, ó. Esse aqui é um ângulo e esse é o oposto dele. Esse ângulo aqui, galera, ó, é oposto pelo vértice desse aqui. Vocês entenderam isso? Ó, esse aqui e esse aqui são ângulos OPV. Esse daqui com esse aqui são ângulos OPV. E sabe o que é bacana? Presta atenção, ó. Se aqui é 60, aqui é 120. Aqui é 60, aqui é 120. E aí você vai perceber que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Isso aí você vai ter que anotar isso, porque isso aqui é importante, tá? Ângulos OPV têm a mesma medida. Vamos lá então? Se liga aqui. Temos ângulos colaterais internos e externos, ângulos alternos internos e externos, ângulos correspondentes e acabamos de ver os ângulos OPV. Até aqui está tudo mais ou menos bem? Tá, então agora vamos para a próxima.